Olá, graça e paz, meu amado ouvinte, irmão, caríssimos e caríssimas irmãs da Palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para pregar o Evangelho da salvação e comentando, compartilhando a mensagem do Evangelho. Agora, meus estudos e comentários do Novo Testamento, em particular, a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro. Bebendo água porque esses dias eu tenho falado muito, pregado na congregação, e cantado numa cantata do coral, domingo. E ore por nós, a nossa Igreja Batista Rio de Vida convida você, meu amado irmão, ouvinte da Palavra de Deus, aqui Igreja Batista Rio de Vida, em Campos dos Goitacazes, ali em frente ao Hospital Geral de Guarulhos, conhecido como HGG, e Rua Oswaldo Silva, número 22, todo domingo esse mês de dezembro, é domingo que antecede o Natal, a cantata e a virada do fim de ano, Domingo que vem vai ter ceia do Senhor, café da manhã, comunhão, antes da escola bíblica, antes do culto. E, geralmente, quando tem café da manhã e da comunhão, não tem escola bíblica, logo depois é o culto de manhã. E à noite nós temos cantata, Todo domingo até o final de dezembro, esse mês é dedicado à cantata natalina. O nosso coral, que eu faço parte, Rio de Vida, que é o coral da terceira idade, dos irmãos da terceira idade, dos idosos. E eu queria ler com você um texto da Palavra de Deus, da carta de Pedro, a carta de Pedro, que é uma carta que fala sobre a perseguição, que fala sobre prisão, perseverança na fé. Uma vez que você sabe, quem estuda o Novo Testamento, e seminário como eu estudei, teológico, e faculdade de teologia, a carta de Pedro, como outras cartas dessa época, ela foi escrita no contexto de perseguição do Império Romano. O imperador César, eles estavam ali perseguindo os cristãos até quando foi oficializado, digamos assim, o cristianismo como religião oficial do Estado político romano. Mas até lá, muitos crentes e irmãos foram perseguidos. E são lições que nós tiramos da carta de Pedro. Por exemplo, a primeira epístola de Pedro, eu comento aqui no meu artigo, ela reserva grandes valores à fé cristã. O apóstolo Pedro identifica os cristãos como herdeiros das promessas do Antigo Testamento. Além disso, Pedro traz muitos conselhos práticos a respeito das promessas e a respeito de como o cristão, o crente do Senhor Jesus fiel, eles devem enfrentar dificuldades à luz do retorno de Judas. É por isso que eu não gosto de gravar os vídeos agora pela manhã. Minha mãe está lá no banheiro, a primeira e a segunda carta de Pedro, ela é caracterizada como epístola geral. O autor com certeza é Pedro. A data foi escrita mais ou menos do ano 60 a 68 depois de Cristo, escrita
de Roma. E o alvo pelo qual a carta de Pedro, tanto a primeira como a segunda, ela foi escrita e endereçada aos judeus cristãos da dispersão, ou chamada diáspora, ou como os judeus chamam, ou chamavam de galut, dispersão. Como ela foi escrita no contexto de perseguição, então eles foram espalhados. Os cristãos, eles foram espalhados, né, pelos quatro cantos da Europa, da Ásia, Ásia Menor, que seria hoje a Turquia asiática, a Ásia proconsular. E o texto-chave, eu estou procurando aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Ok? Não vou demorar muito, senão o vídeo fica muito grande. Já escrevi sobre Pedro, acho que 2 cartas e 2 vídeos que eu comparei. 1 Pedro 1, verso 3, diz assim. 1 Pedro 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. O que é regenerar no sentido teológico e bíblico? É uma palavra grega, né? Como o Novo Testamento foi todo ele escrito em grego koiné, regenerar é anagenal. Genos, anagenal. Regenerar, ou seja, gerar de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é o texto, digamos, texto áureo, né? Texto básico. 1 Pedro 1,3. E a expressão-chave de 1 Pedro, carta de Pedro, é consolação. Consolação. Pagar o mal com o bem. Parece algo muito nobre, dos que os cristãos concordam que isso é o certo a fazer, realmente. No entanto, em meio às lutas e perseguições, demonstrar afeto e amor e afeição àqueles que nos perseguem pode ser algo muito difícil. Os cristãos, os crentes da Ásia Menor, que receberam a carta de Pedro, sabiam disso. Eles descobriram que ter uma vida voltada para Deus quase sempre é o mesmo que ter uma vida cheia de dificuldades. Pagar o mal com o bem. Uma carta que foi escrita, primeiro a 2 Pedro, primeiro século da Ásia Menor. E encarar, é uma lição que nós temos de Pedro, encarar o sofrimento como algo natural da vida, né? O que acontece de ruim, quase sempre da parte de Deus, transforma em algo positivo, algo bom, para melhorar. Como diz uma frase de um personagem, né? Personagem chamado Candinho, da novela das 6, né? Ita Mundo Melhor, da Globo. Tudo que acontece de ruim na vida do ser humano, homem e mulher, é sempre para melhorar. Ou seja, ver o lado bom das coisas. Afinal, o nosso Deus, meu amigo e minha amiga, está no controle de tudo e de todos. Embora nas perseguições, prisões, mortes, martírio, haveria tempo em que Deus traria o descanso, o refrigério, o repouso para o seu povo, seus servos, sabendo que Jesus também sofreu por nós e em nosso lugar. Então,
Deus usa de estratégia, de pedagogia para nos ensinar e disciplinar e moldar nosso caráter e amadurecimento espiritual, nosso crescimento. Ninguém quer sofrer. Encarar o sofrimento como algo natural. O apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, levado a Cristo pelo seu irmão André, ele era pescador, quem foi que escreveu a carta, mas foi chamado para deixar tudo e ser pescadores de homens, né? Tu és Pedro, pescador, e eu farei de vocês pescadores de homens, né? Veni post-mi, er faciam vos fieri piscatores hominum. Eu vou repetir. Jesus disse em latim, né? Na Vulgata, a Bíblia de Jerônimo, no Testamento em latim, para Pedro. Você é pescador, Pedro. Veni post-mi, venha após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Veni post-mi, er faciam vos fieri piscatores hominum. Opa, tá bom de latim aí? Tive bons professores, graças a Deus. E em Atos, isso é Lucas 5, de 1 a 11. Em Atos, Pedro é a figura principal dos primeiros 12 capítulos. É mencionado em Gálatas 1 e 2 e em 1 Coríntios. Nada se sabe com certeza da última parte da vida de Pedro. A tradição afirma que Pedro foi martirizado em Roma por volta do ano 68 depois de Cristo e foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição cristã. A escrita, o propósito da escrita, a escrita de Pedro, a carta de Pedro, ela foi escrita num tempo de intensa perseguição. 1 Pedro capítulo 1, de 6 a 7, capítulo 3, verso 4, capítulo 4, verso 12 e capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 9. O propósito do apóstolo Pedro foi animar, é o motivo que ele escreveu a carta. Pedro quis animar os crentes e prepará-los para enfrentar as perseguições desencadeadas sobre os cristãos, culpados injustamente pelo incêndio em Roma no ano 64 depois de Cristo, né? Nero César, o imperador romano, ele colocou fogo em Roma, mandou colocar e acusou os cristãos. Interessante que gosto muito de história da igreja, do cristianismo, história das religiões, e me especializei em história, né, da igreja eclesiástica, história do cristianismo. Roma foi incendiada. E o único local que não queimou, não foi incendiado em Roma, foi justamente o bairro, o local onde os cristãos moravam. Toda a cidade de Roma foi incendiada. E só onde os crentes moravam, num bairro, num reduto lá em Roma, alguns até moravam escondidos porque estavam sendo perseguidos, o fogo não chegou até lá. Isso foi providência de Deus e como Deus toma conta de nós. Quero ouvir um amém. Então, não somente a carta ela é inspiradora, consoladora, mas a carta de Pedro ela é prática, mas contém passagens com o evangelho explícito. 1 Pedro 1, 18 a 19, 1 Pedro 2, de 24 a 25. Os destinatários, ou seja, a quem a carta de Pedro foi endereçada. Eu comento aqui no meu artigo, ok? Era comum
nas epístolas do primeiro século, os destinatários serem apresentados logo no início. Por exemplo, em 1 Pedro 1, verso 1, lemos: aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram províncias romanas ao norte da Ásia Menor, que seria a Turquia asiática de hoje. É possível, comenta aqui no meu artigo, tá? É possível que essas igrejas tenham sido fundadas por iniciativa de convertidos no Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2. Pedro se preocupou com os irmãos na fé, mesmo estando distante deles. Com que frequência você ora pelos irmãos perseguidos em outros países? Há países aí pelo mundo afora que o evangelho, que é proibido falar e pregar, dizer que é cristão, que tem uma religião, né? Que muitas das vezes tem países aí ateus, materialistas, que não acreditam em Deus e no evangelho. E como pregar essas pessoas às escondidas? Então, irmãos, eu coloco aqui no meu artigo que nós temos o privilégio de ser brasileiros cariocas, porque nós temos toda a facilidade e liberdade do mundo para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. E há países que o evangelho ele é proibido. O conteúdo. Como conteúdo, é o ensino sobre o sofrimento. O tema é fortemente trabalhado pela carta de Pedro na tentativa de consolar seus leitores, apresentando a ordem natural da vida cristã, o sofrimento. Depois, a glória. O sofrimento está presente na vida do cristão, do ser humano, do homem de um modo geral. Enquanto Cristo não voltar, como nós, eu e você, comento aqui no meu artigo, tem todo ele digitalizado em PDF, para quem quiser ler em casa, imprimir, ok? Como eu e você temos respondido ao sofrimento? Com alegria ou com desânimo? Existe também uma doutrina cristológica, cristologia de Pedro. Pedro, ele apresenta Cristo como o grande assunto da epístola. É uma carta também cristológica, de consolo no meio da tribulação, sofrimento, mas de ânimo, mas também cristológica, ou seja, doutrina de Cristo. Pedro se preocupa em informar a cristologia como base principal da teologia dos seus leitores. Ele fala da encarnação de Cristo, Cristo, Deus homem, da impecabilidade de Cristo, da humanidade e sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da glorificação de Cristo e da volta de Jesus Cristo, chamada parousia. Fala dos dons espirituais e orientação dos líderes. E também fala dos ensinos da família. É significativa a palavra de Pedro em relação às mulheres e maridos pagãos. 1 Pedro 3, de 1 a 6. No contexto da epístola de Pedro, é notável que as mulheres não tenham muita voz dentro do lar. Assim, apresentando o princípio da submissão, Pedro instrui as mulheres a refletirem as ações de Cristo dentro do lar. Sem palavras, a semelhança de Cristo. Mateus 27, 12 e Marcos 14, 61. Elas ganhariam as mulheres cristãs pelo proceder, pelo testemunho, o marido. Pedro, em sua carta ainda, instrui os maridos em relação à mulher. 1 Pedro 3, 7, dando honra
a mulher como vaso mais frágil. A síntese da epístola de Pedro é um panorama. Após as saudações, no capítulo 1, versos 1 e 2, o apóstolo Pedro louva a Deus pelas bênçãos da salvação. Chama os leitores para uma vida de santidade, amor e crescimento espiritual. E seguem-se as exortações sobre a vida prática, como cidadãos, servos, mulheres e maridos. Trata sobre fraternidade e pureza. O apóstolo Pedro, em sua carta, mostra as consolações daqueles que sofrem por amor ao nome de Cristo. 1 Pedro 4, de 12 a 19. No capítulo 5, Pedro dá conselhos sobre os deveres dos ministros e faz referência à humildade, submissão e vigilância. E termina enviando saudações e proferindo bênçãos. A primeira epístola de Pedro é um manual excelente de combate à fé e perseverança diante das lutas, né? Pedro deixa claro uma vida marcada pelo sofrimento e pela resistência do sofrimento, e que a graça que flui diante desse sofrimento, sabendo que Cristo também sofreu por amor a nós. Está aí, né, o resumo da minha carta, do meu artigo e comentário da primeira epístola de Pedro, Novo Testamento.